Paz do Senhor, família Nova Chama. Hoje vamos mergulhar em um salmo pequeno, de apenas 5 versículos, mas que carrega dentro de si uma das orações mais intensas de toda a Escritura, que é o Salmos 43. Um salmo que não tem título. E aqui vai o primeiro ponto histórico importante, e talvez você nunca tenha reparado nisso. O Salmos 43 é o único salmo entre o 42 e o 83 que não tem nenhum título, nenhuma atribuição de autor. Isso não é um acidente. Os manuscritos hebraicos antigos e os primeiros estudiosos judeus já observavam que o Salmo 42 e o 43 formam, na verdade, uma única composição original e é atribuída aos filhos de Coré. Aquela família de levitas que conhecemos na reflexão sobre o Salmo 42, sobreviventes da rebelião de seu pai contra Moisés, que se tornaram cantores fiéis do tabernáculo. A prova mais forte disso está no refrão. Reparem que a mesma frase aparece no Salmos 42, versículo 5, 42, versículo 11 e agora no Salmos 43, versículo 5. Que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. 3 vezes o mesmo grito, dividindo o poema em 3 estrofes de um único cântico. É como se o editor antigo tivesse cortado o poema ao meio para uso litúrgico. Mas o coração, a dor e a esperança continuam sendo os mesmos. Então, quando lemos o Salmo 43, estamos ouvindo a continuação direta daquela saudade profunda dos filhos de Coré, aquela alma sedenta como a corça que suspirava de longe pelo tabernáculo. Agora, essa mesma alma vai além da saudade. Ela clama por justiça. O salmo abre com um grito direto: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem enganador e injusto. No mundo antigo, irmãos, quando alguém era acusado injustamente ou oprimido por pessoas poderosas e sem escrúpulos, o recurso final não era tribunais civis, como conhecemos hoje. Era, muitas vezes, apelar diretamente ao rei ou a Deus como um juiz supremo. A expressão pleiteia a minha causa é uma linguagem jurídica hebraica, usada literalmente em disputas legais nos portões da cidade, onde os anciãos julgavam causas. O salmista está dizendo: Deus, eu não tenho como me defender sozinho diante desses homens injustos. Sê tu meu advogado, sê tu meu juiz. E isso é poderoso para nós hoje. Quantas vezes nos sentimos sem defesa diante de injustiças, sejam elas familiares, profissionais ou sociais? O Salmo 43 nos ensina que podemos, com toda legitimidade espiritual, levar nossa causa diretamente ao tribunal celestial, sabendo que Deus é justo juiz. No versículo 2 encontramos uma pergunta corajosa. Pois tu és o Deus da minha força. Por que me rejeitastes? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Note a tensão teológica aqui. Ele chama Deus de Deus da minha força. Reconhece a sua soberania e seu poder. E, ao mesmo tempo, pergunta: por que me rejeitastes? Isso não é falta de fé. É o contrário. É uma fé madura o suficiente para
trazer suas perguntas mais dolorosas diretamente para dentro da relação com Deus, em vez de guardá-las em silêncio ou abandonar a fé por causa delas. A espiritualidade hebraica antiga tinha espaço para o lamento, diferente de muitas religiões vizinhas de Israel que tratavam seus deuses como caprichosos demais para serem questionados. O povo de Deus podia perguntar, o povo de Deus podia reclamar, podia argumentar, porque a aliança que temos com Deus é uma aliança de uma relação real, não apenas um contrato de submissão cega. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E chegamos ao coração deste salmo, no versículo 3, que diz: envia a tua luz e a tua verdade. Guie-me elas e me conduzam ao teu santo monte e às tuas moradas. Historicamente, o teu santo monte e as tuas moradas apontam diretamente para o monte de Sião, onde ficava o tabernáculo, e, mais tarde, o templo de Jerusalém. Para os filhos de Coré, exilados ou impedidos de se aproximar plenamente daquele lugar, este era o desejo mais profundo, não apenas voltar geograficamente, mas ser guiado de volta pela luz e pela verdade de Deus. Vejam a beleza da imagem. Luz e verdade são personificadas como guias, como anjos que caminham à frente, iluminando o caminho de volta para casa. Isso antecipa de forma impressionante o que Jesus diria séculos depois, em João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo e eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. O salmista pedia que a luz e a verdade o guiasse no Monte Santo. E em Cristo, luz e verdade se tornam uma só pessoa, o próprio caminho que nos conduz à presença do Pai. E o que acontece quando ele finalmente chega lá? O versículo 4 diz: então irei ao altar de Deus. A Deus, a minha alegria e o meu exultante prazer, e ao som de harpas te louvarei, ó Deus, Deus meu. Vocês observem que ele não fala apenas em chegar ao templo, ele fala em alegria, em exultação, em música. A adoração, que antes era apenas saudade e lágrimas, como vimos no Salmos 42, agora se transforma em festa. Esse é o padrão espiritual de todo o livro dos Salmos, a lamentação sincera. Quando perseverante, deságua em louvor genuíno, não em um louvor fabricado para esconder a dor. É um louvor que nasce depois de atravessar a dor com honestidade diante de Deus. E este salmo termina exatamente como começou o Salmos 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, que é a salvação da minha face e o meu Deus. Este é, talvez, o segredo espiritual mais prático deste salmo inteiro. O salmista fala com a própria alma. Ele não deixa que suas emoções o comandem sem questionamento. Ele as confronta, as interpela, como quem diz: alma, eu sei que você está abatida, mas eu não vou deixar você ficar aí. Espere em Deus. Que maturidade espiritual maravilhosa. Não é fingir que está tudo bem, nem se afogar em tristeza.
é dialogar com as próprias emoções à luz da fidelidade de Deus. Família Nova Chama, o Salmos 43 nos ensina que a verdadeira chama espiritual não nasce da ausência da dor, da injustiça ou dúvida. Ela nasce quando levamos nossa causa a Deus. Pedimos que sua luz e sua verdade nos guiem e escolhemos ativamente dizer à nossa própria alma: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Que hoje você leve sua causa ao tribunal celestial. Peça a luz e a verdade que só Cristo pode dar. E chegue ao altar não arrastando os pés, mas com alegria, com exultação, com prazer, porque Ele é e sempre será a salvação da sua face e o seu Deus. Que Deus te abençoe e que você entenda que é Deus a nossa força, a nossa chama, a nossa salvação. Amém, amém e amém.